Vamos aqui para mais um vídeo sobre medidas de conversão, né? A gente está fazendo a conversão. Hoje, no caso, vamos falar das medidas de volume. Então, vamos aprender a converter as medidas de volumes. É uma série de vídeos, né? Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre medida de comprimento e medida de área. Então, hoje, medidas de volume. Tá ok? Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, o SI, o metro cúbico, né, aqui, ó, o metro cúbico é a unidade padrão das medidas de volume. Por quê? Porque, lembrando que o volume é questão do que cabe dentro daquele recipiente, né? Então, eu vou ter ali, vou estar trabalhando com comprimento, largura e altura, né? Então, por isso que é elevado a 3, né? Porque eu tenho 3 medidas aí: comprimento, largura e altura. 1 metro cúbico corresponde à capacidade de 1000 litros. Então, quando estivermos estudando medidas de capacidade, aí já vai ser litros, mas de volume, metro cúbico, é no SI. Tá? Essa relação pode ser exemplificada em conjunto com a geometria através de um cubo de aresta medido 1 metro. Né? Se eu faço 1 por 1 por 1, eu vou ter 1 metro cúbico. Tá? E nós temos a tabela aqui com os múltiplos e os submúltiplos. Tá? Para nos ajudar aqui na transformação. Então, se eu passar aqui de metro cúbico para decâmetro cúbico, né, eu vou estar dividindo por 1000. Né? Se eu passar de decâmetro para hectômetro, vou ter que dividir por 1000. Agora, se eu passar de metro cúbico para hectômetro, é como se eu fizesse 1000 vezes 1000 e faço a divisão aqui, tá ok? Ou seja, de metro cúbico para hectômetro, eu divido por 1 milhão. E o contrário aqui, de metro cúbico para decímetro cúbico, multiplica por 1000. Tá? Ou seja, cada casinha que eu passo aqui, ó, eu estou aumentando 3 zeros. Tá? 1000, 1 milhão, assim por diante. Aqui, ó, vamos fazer a conversão dessas medidas aqui dos exemplos. Ele tem 8,132 quilômetros cúbicos e quer transformar para hectômetro cúbico. Então, se eu vou aqui da direita para a esquerda, de quilômetros cúbicos para hectômetro cúbico, eu multiplico o 8,132 multiplico por 1000. Certo? Usando aqui o deslocamento da vírgula, eu vou deslocar aqui as 3 vírgulas, ó, porque eu tenho 3 zeros aqui para a esquerda. Então, eu vou ficar com 8, 1, 3, 2. Deslocar a vírgula ficaria aqui, mas como é um número inteiro, não tem a necessidade dessa vírgula. Então, 8,132 km cúbicos é a mesma coisa de 8.132 hectômetros cúbicos. 180 hectômetros cúbicos em quilômetros cúbicos. Agora o contrário, eu estou saindo de hectômetros para quilômetros cúbicos. Então, se eu tenho aqui 180, eu divido passei apenas uma casa aqui, ó, por 1000. Então, agora eu vou deslocar as vírgulas, os números para a direita da vírgula. Então, se eu tenho 3 números aqui, ó, eu vou ter a vírgula aqui, ó, e 180, os 3 números aqui para depois da vírgula, 0,180 quilômetros cúbicos. Ok? 1 metro cúbico, de metro cúbico é para passar para milímetros cúbicos. Então, eu vou multiplicar, ó, seguindo aqui as setas, estou em metro cúbico, eu vou colocar 3 zeros daqui, com 3 zeros aqui, com 3 zeros aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Então, 1 vezes, aí daqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, 9 zeros, milímetros cúbicos. Esse número aqui é 1 bilhão, né? 1 bilhão de milímetros cúbicos. 5 centímetros cúbicos em metro cúbico. Centímetro cúbico passa aqui para metro cúbico. Então, eu vou dividir o 5. Eu vou dividir por
1.000.000, 6 zeros, porque eu estou passando aqui duas casas. Então 1.000 aqui com 1.000 desse outro, então 1.000.000. Desloca aqui, se eu estou dividindo esse 5, eu vou deslocar ele 6 casas para a direita. Então eu vou ter a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Olha o 5, vem para aqui. Ó. E aqui antes da vírgula eu coloco o 0. 0,00005 metros cúbicos. 78,5 metros cúbicos em quilômetros cúbicos. Então, de metro para quilômetro. Então, vou deslocar aqui, ó, 3 casas. Voltando aqui para a esquerda, então, vou dividir 78,5 dividido por 1 bilhão. Certo? Então, eu vou deslocar esse 78 aqui, ó, 9 casas para a direita da vírgula. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tenho 9 casas aqui depois da vírgula. Acrescenta aqui o 0. Isso aqui, quilômetros cúbicos. Tá feito aqui a transformação. Tá? E para terminar, temos essa questãozinha aqui, ó. Vamos ler comigo. Foram construídos 2 reservatórios de água. A razão entre os volumes internos do primeiro e do segundo é 2 para 6. Então, nós temos 2 reservatórios. Aí ele diz que a razão do volume 1 para o volume 2 é 2 para 5. Então aqui, ó, razão do volume do primeiro reservatório para o segundo está 2 para 5. Falou aqui, a razão entre os volumes internos do primeiro e do segundo é de 2 para 5. E a soma V1 mais V2 é igual a 14 metros cúbicos. Assim, o valor absoluto da diferença entre a capacidade desses 2 reservatórios em litros é igual a quanto? Então, ele quer saber a diferença, a subtração de um para o outro. Ó, vejam só. Vamos aqui, vejam que isso aqui é um sistema, certo? Vamos trabalhar com esse primeiro aqui, essa primeira equação. Se transformar aqui, ó, fazer meio pelos extremos, eu vou ter 5V1, fazendo V1 vezes 5, e 2V2. Deixando aqui, em função de V1, eu tenho V1 igual a 2V2 dividido por 5. Né? Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui eu tenho o meu V1. Ok? Eu vou utilizar esse V1 agora aqui na minha segunda equação. Então, onde tem V1, eu vou colocar 2V2 dividido por 5 mais V2, isso é igual a 14. Tiro o MMC aqui, que é 5. Eu vou ter 5 dividido por 5, 1, vezes 2V2, 2V2, mais, aqui embaixo tem 1, eu faço 5 dividido por 1, dá 5, o resultado multiplica pelo número de cima aqui, ó, 5V2. Então, 5V2 igual a 14. Logo, aqui eu vou ter 2V2 mais 5V2, 7V2, igual a 14. Esse 5 está dividindo, eu posso passar ele aqui para o outro lado, multiplicando. Tá? Então, V2 vai ser igual a 14 vezes 5 dividido por 7. Passando esse 7 aqui, multiplicando, para o outro lado, dividindo. Então, o V2 vai ser igual a 14 dividido por 7 é 2. 2 vezes 5, 10. Então, o 10 é 10 metros cúbicos. Volume, né? 10 metros cúbicos. E agora eu vou calcular o V1. Ó, volta aqui, ó, e substitui. Ó. V1 vai ser igual a 2 vezes o V2, que é 10, dividido por 5. Logo, o V1, volume do primeiro reservatório, será 2 vezes 10, 20, dividido por 5. Ou seja, 4 metros
cúbicos. Esse aqui é o volume do primeiro reservatório. Aí agora ele pede aqui a diferença, né? Assim, o valor absoluto da diferença. Então, eu vou fazer V2 menos V1. Isso eu vou ter que vai ser igual a 10 menos 4, que é igual a 6 metros cúbicos. Ah, professor, mas não tem 6 metros cúbicos, né? Porque ele utilizou um dos múltiplos ou submúltiplos, né? Ou transformou aqui para litros, né? 1 metro cúbico tem 1000 litros, né? Então 6 vezes 1000 seria 6.000. Tá? Que é a resposta, letra B. Ok? Então, esse foi nosso vídeo aqui, onde nós aprendemos a fazer a conversão das unidades de medidas de volume. Tá? Então, bons estudos aí para todos.